Você já ouviu falar de um carro tão diferente, tão ousado e futurista, que parecia ter vindo direto de um filme de ficção científica, mas que, na verdade, foi criado nos anos 60? Um carro que virou brinquedo da Hot Wheels marcou uma geração e continua fascinando entusiastas até hoje? Pois é, hoje vamos falar sobre o lendário, o inusitado, o revolucionário Dodge Deora. Mas calma aí, calma aí. Antes de você pensar que isso é só mais um carro conceitual esquecido no tempo, deixa eu te contar uma coisa. O Deora foi muito mais do que uma simples customização maluca. Ele foi símbolo de uma era, de uma ousadia criativa que já não se vê mais nas grandes montadoras. E o mais curioso, ele nem era para existir. Sim, você ouviu certo. Essa obra de arte sobre rodas surgiu de uma ideia ousada, foi construída por duas mãos talentosas e, contra todas as probabilidades, se tornou um ícone cultural. Então, se você curte design automotivo, histórias curiosas e aquela boa dose de nostalgia com um toque futurista, fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje sobre o Dodge Deora vai te surpreender. E muito. O Dodge Deora nasceu em um momento muito especial da história automotiva. Era a década de 1960. O mundo respirava inovação. A corrida espacial estava a todo vapor. O homem ainda não tinha pisado na Lua, mas já se sonhava com carros voadores e estradas suspensas no ar. A cultura pop estava sendo moldada por filmes de ficção, séries como Os Jetsons e uma juventude cada vez mais apaixonada por liberdade e velocidade. Foi nesse contexto que dois irmãos, Mike e Larry Alexander, também conhecidos como Alexander Brothers, resolveram criar algo completamente fora da curva. Eles não queriam apenas modificar um carro. Eles queriam criar uma obra-prima, algo nunca antes visto. E foi assim que colocaram as mãos em uma caminhonete Dodge Assento, uma van simples, prática, com cara de utilitária, e a transformaram em algo quase alienígena. Essa transformação daria origem ao que o mundo conheceria como Dodge Deora. O visual do Deora era simplesmente inacreditável para a época, e convenhamos, ainda impressiona hoje. A primeira coisa que chamava a atenção era o seu formato aerodinâmico, futurista e absolutamente fora dos padrões convencionais. A frente do carro parecia um capacete de astronauta. Não havia portas laterais. Isso mesmo, nada de abrir a porta, sentar e dirigir. A entrada no carro acontecia pela parte frontal. A parte dianteira do Deora se abria e o motorista e passageiro entravam por ali, como se fosse uma cápsula espacial. Inusitado, não? E ainda tinha mais. O para-brisa foi adaptado a partir do vidro traseiro de uma Station Wagon Ford, uma gambiarra genial, que deu ao carro uma identidade visual única. O teto era baixo, quase colado ao chão, o que dava ao veículo um perfil ainda mais futurista. O volante, o painel e os bancos foram completamente redesenhados. Era impossível olhar para o Deora e não sentir que aquilo era uma máquina feita para chamar a atenção e causar impacto. Os Alexander Brothers já eram conhecidos no meio automotivo por suas customizações ousadas, mas com o Deora eles se superaram. A ideia era participar de uma exposição chamada Detroit Autorama, uma das maiores feiras de carros personalizados dos Estados Unidos. Eles sabiam que precisavam de algo realmente espetacular e conseguiram. Trabalharam junto com o designer Harry Bentley Bradley, que, aliás, seria mais tarde um dos criadores da linha de brinquedos Hot Wheels. A combinação da visão artística de Bradley com a habilidade prática dos irmãos Alexander resultou em uma sinergia criativa que transformou o Dodge A100 em uma verdadeira obra de arte. E deu certo. Quando o Deora foi apresentado ao público em 1967, na Autorama,
Ele simplesmente roubou a cena. Ganhou 9 prêmios. Isso mesmo, 9, inclusive o de melhor do show. Se você nasceu nas décadas de 70, 80 ou 90, é bem provável que já tenha tido, ou pelo menos visto, uma miniatura do Dodge Deora sem nem saber o que ele era. Isso porque, em 1968, a Mattel lançou a primeira linha de carrinhos Hot Wheels. E adivinha quem estava lá? Ele mesmo, o Deora. O modelo foi escolhido por ser extremamente chamativo, original e diferente de tudo que já existia. Ele se tornou um dos carrinhos mais vendidos da época e marcou a infância de milhões de crianças pelo mundo. Para muitos, o Deora da Hot Wheels foi a primeira forma de contato com design automotivo de verdade. Era como se você estivesse segurando o futuro nas mãos, em miniatura. E graças a essa popularidade, o nome Deora nunca desapareceu da cultura pop. Muito pelo contrário, ele se tornou sinônimo de inovação e criatividade. Décadas depois, em 2003, a Mattel resolveu fazer uma homenagem ao modelo original. Nascia o Deora 2, uma versão ainda mais futurista, ainda mais ousada e igualmente impactante. O Deora II foi criado por Chip Foose, um dos mais renomados designers automotivos do mundo atual. Ele manteve as características marcantes do modelo original, como a entrada frontal, mas adicionou um visual mais moderno, com linhas ainda mais agressivas e um motor exposto na traseira. Sim, era o tipo de carro que você olhava e dizia: isso aí não existe no mundo real. Mas existia. O Deora II foi construído de verdade e apresentado em diversos eventos e feiras automotivas ao redor do mundo. E claro, virou também carrinho da Hot Wheels, sendo relançado em várias versões e cores. É incrível pensar que uma ideia ousada dos anos 60 conseguiu se manter viva por tanto tempo, ganhando novas roupagens, mas sem perder a essência. O Deora não é apenas um carro customizado. Ele é o reflexo de uma época em que a criatividade era o combustível das grandes ideias. Ele representa o que pode acontecer quando você quebra as regras, desafia padrões e decide pensar fora da caixa. Ou melhor, fora da lataria. Mesmo hoje, em pleno século XXI, com tantos carros modernos e elétricos, o Deora ainda consegue surpreender. Ele nos lembra que design automotivo não precisa ser apenas funcional. Pode e deve ser artístico, provocativo e até um pouco maluco. E o mais legal, o Deora continua inspirando gerações, seja em jogos de videogame, em coleções de carrinhos ou em projetos reais de customização, sua presença ainda é sentida. Ele virou lenda. Um carro que, mesmo não sendo produzido em massa, ficou eternizado. Poucos carros têm uma história como a do Dodge Deora. De uma van utilitária a um ícone da cultura pop passando por premiações, brinquedos, releituras e milhões de corações apaixonados por design automotivo. O Deora nos mostra que o impossível pode sim se tornar realidade, com um pouco de coragem, talento e imaginação. E é por isso que até hoje ele continua sendo estudado, homenageado e, acima de tudo, admirado, não como um carro comum, mas como uma peça de arte sobre rodas. Se você curtiu essa viagem pelo universo do Dodge Deora, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Se inscreve também, caso ainda não seja inscrito, porque tem muita coisa incrível vindo por aí. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo, com uma história tão inusitada quanto essa. Clica lá para continuar mergulhando nesse universo fascinante das máquinas mais curiosas e extraordinárias do mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu por assistir e até a próxima!